Pessoal, hoje eu vou aproveitar o vídeo aqui para falar de dois temas relacionados à questão de linguagem neutra e a questão de ideologia de gênero. Vocês sabem que eu gosto muito também de tratar de temas aqui de cunho moral no meu canal. Vocês sabem, eu sou um libertário conservador, então eu sigo uma moral conservadora. E aqui eu vou trazer então duas notícias para a gente conversar. A primeira aqui a respeito do uso de linguagem neutra por uma prefeitura lá de Santa Catarina, de uma cidade de Tijucas, em Santa Catarina, que utilizou aí a palavra todes num documento oficial, olha só que coisa, e também a respeito do fato de um grupo chamado Hope Not Hate, né, Esperança Não Ódio, ter afirmado aqui que ser feminista, olha só, ser feminista é algo de extrema direita. Vamos entender aqui o que eles estão falando, né? Desde já peço que você deixe o seu like e seu comentário neste vídeo, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, torne-se membro do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai fazer falta para você, mas vai me ajudar bastante, né? Então, começando aqui pelo caso lá da cidade de Tijucas, em Santa Catarina, foi feita aqui uma cartilha da 17ª Conferência Nacional de Saúde, e aí eles escreveram o seguinte aqui no eixo 4, conforme vocês podem ver aqui nessa imagem: amanhã será outro dia para todos, todas e todes, né? Tem que ser muito. Eu vou falar ainda sobre o que eu acho do linguagem neutra aqui, mas vamos seguir só com a notícia, depois eu dou a minha opinião, né? E parece aí que o próprio prefeito aqui do município não sabia disso aqui. Ele disse que desconhece essa linguagem neutra, inclusive, e aí parece que foi um negócio que escapou, que vazou. Algum espertinho, algum engraçadinho colocou isso aqui no meio lá, um progressistinha qualquer. A gente sabe, prefeituras estão cheias disso aí, essas secretarias, esses órgãos aí estão lotados de pessoas com essa ideologia progressista, não é, que gostam dessa coisa de linguagem neutra, ideologia de gênero e tudo mais. Então isso aí acabou passando e veio a público e causou uma certa comoção na cidade, uma certa revolta do pessoal por parte da cidade. Essa mesma reportagem aqui vai falar também do caso do Colégio Dante Alighieri lá em São Paulo, que é um colégio muito famoso, muito requisitado lá em São Paulo, e uma professora de história utilizou a linguagem neutra na sala de aula também. Ela utilizou isso num vídeo aqui com o título Evolução para Todes, né? Foi usado nessa parte em que falava isso, Evolução para Todes. Teve um problema aí em relação a isso. Depois os pais se queixaram e a escola acabou aí tomando providências em relação a isso aí. A professora foi advertida pela instituição e foi solicitado que ela não utilizasse mais essa linguagem neutra aqui. Certamente você conhece algum caso disso. Conheço uma moça que está em idade escolar ainda e que ela fala que a professora dela de português utiliza essas expressões aí de linguagem neutra. Ela fala todes em sala de aula. Professora de português, olha só que coisa, né? No geral, essa ideia de linguagem neutra, vou ser sincero com vocês, falar abertamente, é coisa de retardado isso aqui, é coisa de débil mental. Não tem outra explicação para isso. É algo que ninguém pediu, que não existia, ninguém sentiu necessidade disso até, sei lá, 2 anos atrás. Era uma coisa completamente absurda, seria absurdo pensar nisso, né? Mas estamos vivendo na era da pós-verdade, né? Na era aqui que você falar a verdade já não é algo mais aceito, e é um total absurdo isso, naturalmente. É preciso mais do que nunca dizer que o rei está nu. Esse tipo de coisa, falar todos, todas e todes, é coisa de retardado, não tem outra palavra para descrever isso aqui. São pessoas que já pararam de utilizar o próprio cérebro, já o aposentaram aí, porque não faz sentido na própria língua portuguesa, não faz sentido no contexto da utilização da palavra todos. Isso já engloba todo mundo, sempre foi assim, a gente sempre utilizou isso no português. Isso aqui também não resolve problema nenhum de uma pessoa que não se identifica como homem, como mulher. Isso aqui não adianta absolutamente nada, só serve para pentelhar, só serve para atrapalhar a nossa vida. Isso não tem fim. Esse tipo de coisa não tem fim, a coisa vai só aumentando, vai só progredindo, que é o caso aqui da segunda reportagem, aqui da instituição Hope Not Hate, Esperança Não Ódio, né? Esse grupo aqui publica anualmente um relatório, e esse ano ele tem o título de Estado do Ódio 2023, Retórica, Racismo e Ressentimento. E esse relatório se define como sendo o guia mais abrangente e analítico sobre a extrema-direita na Inglaterra hoje, né? Eu vi um gráfico muito interessante, sabe aquele gráfico que tem 4 partes, né?
dividida em autoritarismo, libertarianismo, e aí esquerda e direita, e aí você vai posicionando as pessoas ali. Então você tem a esquerda autoritária, a esquerda progressista, você tem a direita autoritária, a direita libertária nesse gráfico, né? Então o pessoal fez como é que o povo progressista enxerga o mundo. Colocaram lá o pedacinho deles que é progressista lá, estão falando esquerda, colocaram lá como esquerda. Um pedacinho adjacente a eles que vem logo assim ao redor da parte deles do gráfico, classificaram como extrema direita, e todo o restante do gráfico classificaram como nazistas. Então é basicamente assim que eles enxergam as coisas hoje. Se você não é esquerdista total, uma esquerda radical, mas você tem um pouquinho ali de coisas de esquerda, de coisas progressistas, você é um extremista de direita. E se você é qualquer coisa, e se você é qualquer outra coisa além disso, você é um nazista, né? Então o que nós estamos vendo aqui também, dentre os vários pontos que eles colocaram aqui como sendo exemplos de ódio por parte da direita, está a própria questão do feminismo. Olha só que coisa, feminismo de direita, você já pensou nisso? E qual que é a bronca deles aqui com as feministas então? Porque eles estão aqui defendendo supostamente os direitos dos trans, né, das pessoas trans, e a gente sabe que há um bom tempo já está sendo percebido o fato de que não é possível você abrir o espaço que esse pessoal quer aqui para pessoas que se identificam como sendo de outro sexo, sem você causar problemas para pessoas que efetivamente são daquele sexo. Isso é verdade principalmente em se tratando de mulheres, que nós estamos vendo aí homens biológicos, homens que têm um corpo masculino, que têm órgãos genitais masculinos, frequentando banheiros de mulheres, né? Isso é um grande problema para as mulheres, tem até casos de violência e de abuso sexual acontecendo dessa forma, para além de todo o constrangimento que isso representa. Isso tem sido visto também em esportes, né? Homens, pessoas aí do sexo masculino com uma compleição física masculina, uma formação do seu corpo, que durante anos foi um corpo totalmente masculino, sem adição de hormônios nem nada disso. A pessoa nasceu, cresceu como um homem e aí depois começa a se identificar como mulher e acaba sendo colocada para competir com outras mulheres. É o que nós vemos no MMA, pessoas, atletas trans espancando mulheres, atletas mulheres. Na natação nós vemos aí atletas trans pulando na piscina com um corpo de vantagem em relação às outras mulheres, em relação às mulheres biológicas. Então isso é um problema sério que tem sido notado por cada vez mais pessoas, e muitas mulheres feministas, defensoras do direito das mulheres, que defendem aborto, defendem qualquer coisa desse tipo aí, que nós tipicamente vinculamos com esse feminismo de terceira onda que nós temos hoje em dia. Muitas mulheres estão questionando isso, colocando isso em pauta, explicando aí, deixando claro para todos que esse tipo de atitude, que supostamente visa incluir pessoas trans, está prejudicando mulheres, está excluindo as mulheres no final das contas. Temos, por exemplo, J.K. Rowling, que vive levando pedrada do pessoal da extrema esquerda justamente por isso, e ela é progressista, ela não é uma mulher de direita, ela é uma pessoa altamente progressista. Ainda assim, ela defende o direito das mulheres em detrimento dessa questão aí de suposta inclusão de pessoas trans nas diversas áreas, né? Tem muita gente, muitas feministas que reclamam aí de prêmios que são dados para mulheres trans, mulher do ano, aí dá para um homem que se considera mulher. Então, isso no final das contas tira o lugar das mulheres de tudo. Elas estão sendo excluídas em favor de uma ideologia, em favor de toda uma política aí supostamente de inclusão. Então, é isso que esse pessoal do Hope Not Hate está colocando aqui como sendo algo de extrema direita. O movimento feminista, então, segundo eles, teria sido cooptado pela extrema direita para formar aí uma retórica antitrans, conforme eles colocam aqui. Olha só que coisa, hein? E aí parece que eles estão perseguindo principalmente aqui essa mulher chamada Kelly J. King, que ela é uma feminista muito conhecida, ela faz grandes passeatas, movimentos, manifestações feministas, porém ela defende esse ponto de que as mulheres têm que ter o espaço delas. Então ela fez um pôster aqui, parece, né, dizendo assim, ó, mulher adulta humana, explicando
que significa mulher, que tem essa coisa agora que não dá para definir o que é a mulher. O que é uma mulher? Ninguém sabe responder. E ela foi lá e respondeu. É uma pessoa humana, adulta, do sexo feminino, né? Então, uma adulta humana. E ela criou também os eventos Deixe as Mulheres Falarem, justamente porque as mulheres estão perdendo o espaço delas para pessoas trans, não é? E aí esse pessoal do relatório diz que essa Kelly J. Kim aqui cada vez mais tem apoio nas opiniões da extrema-direita e combina com essas ideias também, olha só que coisa. Aqui o que nós estamos vendo é o seguinte, um fenômeno que já vem acontecendo há algum tempo, que é essa tendência da esquerda, desse pessoal progressista, de comer a si próprio. Eles estão fazendo um movimento autofágico no final das contas. Por quê? Porque eles vivem, eu fiz um vídeo muito bem detalhado aqui no meu canal, talvez eu deixe aqui na descrição do vídeo para vocês, faço uma postagem na aba de comunidades, vou ver como é que eu faço para relembrar, porque eu tenho que lembrar também qual vídeo que foi esse aí. Mas a esquerda, então, ela está agindo de uma forma autofágica, porque a moeda da esquerda progressista, o capital dessa esquerda progressista é a lacração, é a encenação de virtudes. Então, quanto mais eles pagarem de perseguidos, de oprimidos, quanto mais eles pagarem de defensores das minorias que são oprimidas pelo restante da sociedade, melhor. Acontece que você chega num ponto em que todo mundo está defendendo as mulheres aí do meio progressista. E aí, como que alguém vai se destacar? Aí eles criam um patamar novo, são as mulheres trans, agora elas têm mais direito do que as outras mulheres, e todo mundo que for contra isso, então, está sendo radical, está sendo extremista, cria-se aí essa hierarquização dentro dos oprimidos que supostamente são defendidos pela esquerda. Acaba que eles atacam uns aos outros nessa história porque eles precisam capitalizar em cima disso. A única forma é fazer assim, atacando pessoas do próprio movimento. Porque quem está fora disso, quem está fora dessa bolha woke, dessa bolha progressista, não tá nem aí para esse tipo de coisa. No dia a dia, você vê alguém preocupado aí com pronome neutro, linguagem neutra, você vê alguém preocupado aí se a pessoa é um homem, se é uma pessoa trans, se é uma mulher trans, ninguém liga para isso. Esse tipo de necessidade atinge um percentual tão pequeno da população humana que ele se torna irrelevante no debate social. Então a maior parte de nós vai olhar esse tipo de relatório aqui e não vai dar a mínima, vai continuar levando a sua vida como se nada fosse. Então eles precisam brigar entre si porque eles são a própria audiência, são o próprio público, por isso que vemos coisas desse tipo aqui e cada vez mais atitudes que antigamente seriam vistas como algo progressista, algo de esquerda mesmo, são taxados de extrema direita. Olha só a que ponto nós chegamos, né? E como esse movimento woke, esse movimento progressista, esse movimento lacrador pode ser ridículo. Parece que não tem limites para esse tipo de coisa. Mas o que você achou destas reportagens? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.